Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de CodeNitre Essencial aqui do rbtech.info. Eu sou o Ricardo e hoje vamos dar sequência ao setup do nosso sistema, a criação do nosso painel. A gente está atualmente fazendo a tela de setup que a gente começou na nossa aula anterior. A gente criou a tela, mas não cadastramos nada ainda, não validamos e não cadastramos nada no nosso banco de dados. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Bom, e a primeira coisa que eu preciso, relembrando aqui da aula passada, a gente criou a nossa view com os campos login, e-mail, senha e senha 2, que vão ser responsáveis por fazer o setup do nosso sistema. Pessoal, assim, ó, eu estou colocando os dados básicos aqui. Depois, lá dentro do painel, vai ter uma tela para você alterar isso aqui. Aqui eu não aconselho que você coloque mais do que os dados fundamentais para fazer login nessa parte de setup. Depois, lá dentro da alteração, é interessante você colocar, se você precisa, outras configurações. Você vai aprender como usar essas configurações dentro do site também, então vai ser muito bacana para você utilizar, por exemplo, uma descrição do seu site para otimizar para SEO, daqui a pouco um título padrão para utilizar antes de cada título personalizado. Tudo é coisa que você pode fazer posteriormente com o conhecimento que você vai adquirindo no decorrer das nossas aulas a partir de agora, a partir da aula passada, na verdade já. Bom, aqui no nosso controller setup, a gente está trabalhando com a função instalar. Aqui, logo abaixo da nossa verificação de se o setup foi executado ou não, a gente precisa validar o formulário. Então a gente vai colocar as regras de validação para o nosso formulário aqui. O que muda aqui, diferente daquilo que a gente viu no nosso formulário de contato? Ó, nós temos o campo de login, que é o campo nome, no caso de usuário, né? Eu vou tirar os espaços, eu digo que ele é requerido e eu coloquei aqui que ele tem que ter pelo menos 5 caracteres, o nome de login da pessoa. O e-mail, então, é requerido e precisa ter um e-mail válido. A senha é requerida e precisa ter pelo menos 6 caracteres, na minha configuração aqui. O campo senha 2, que é aquele campo de repita a senha. Ele é requerido, ele tem tamanho mínimo de 6 e aqui, ó, matches entre colchetes senha. Esse matches senha quer dizer que o campo senha 2 tem que ser igual ao campo senha. Então essa regra aqui do matches, você pode ver isso lá na documentação da Form Validation, serve para verificar se esse campo é igual ao nosso campo senha. Agora aqui logo abaixo das regras de validação, eu tenho que fazer uma verificação. Na verdade aqui em cima esse comentário aqui eu vou colocar assim, ó, regras de validação, porque aqui não é a validação propriamente dita, e aqui eu vou colocar verifica a validação. A verificação da validação a gente já fez, então a gente tem que verificar se foi rodada a validação. Else, aqui quer dizer se a validação passou, então aqui se a validação retornar falso ou não for executado, entra aqui, e se não, se a validação estiver ok, ele entra aqui nesse loop do else. Aqui dentro desse form validation false aqui, a gente vai fazer o seguinte: primeiro, eu vou fazer um if adicional. A gente não fez isso lá no nosso formulário de contato, mas eu descobri durante os testes do painel aqui que precisa fazer essa verificação, porque senão o nosso sistema de mensagens vai dar problema. Aqui a gente vai fazer, ó, if validation errors, que é aquela função responsável por pegar os erros de validação. Então, se existir mensagens de erro, daí eu vou colocar uma mensagem para passar lá para minha view, tá ok? Só que aqui vai ter um sisteminha bem interessante. No formulário de contato, deixa eu até abrir aqui o nosso página. Cadê o nosso método de contato? Aqui a gente passou da seguinte forma, ó, dados, form error, validation error, certo? Então, se existia isso aqui, a gente mostrava lá dentro da nossa view. Funciona? Funciona. É legal? Sim, mas pode ser melhor. Então, o que eu vou fazer aqui? No meu setup aqui, no meu controller setup, eu vou, e no painel de uma forma geral, eu vou utilizar um método diferente para colocar as mensagens. Eu vou criar uma variável de seção e daí eu vou mostrar se existe essa variável de seção, eu vou mostrar ela lá na minha página. Então, se existir erros de validação aqui, eu vou chamar uma função chamada set_msg e eu vou setar a mensagem através dessa função. Essa função ela não existe, a gente vai criar ela daqui a pouco lá no nosso helper de funções, tá ok? E aqui dentro do setMSG eu vou colocar a minha função validation errors, que daí eu vou passar então, através do setMSG eu vou passar quais as mensagens de erro que eu quero mostrar. Já aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, set_msg
e eu vou criar uma mensagem personalizada aqui só para a gente testar. Eu vou colocar assim, validação, ok. Só para a gente fazer o teste aqui para você entender a lógica da função. Bom, essa função setMSG, ela ainda não existe. A gente precisa criar ela aqui dentro do nosso helper de funções. A criação de uma função dentro do helper, ela precisa passar por uma fase adicional, que é a verificação se a função existe. Então, por isso, sempre antes de criar qualquer função, é interessante você colocar isso aqui. If not function existe, o nome da função. Ou seja, se a função não existe, você cria ela, senão você não vai criar. Então, eu vou colocar aqui uma mensagem e criar a minha função. Um comentário, não uma mensagem, desculpa, falei errado. A minha function vai se chamar setMSG, vai receber um parâmetro que é a mensagem, que por padrão é nulo. Então ela vai setar essa mensagem dentro de uma session. Aqui dentro do helper, para você trabalhar com a parte de libraries e outras funções nativas do CodeIgniter, você precisa trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Você não pode, por exemplo, se eu quisesse aqui setar uma mensagem dentro de uma session, eu colocaria lá dentro de um controller this session set user data, set underline user data, daí eu coloco o nome do dado que eu quero e o valor dele. Aqui dentro do helper não funciona assim. Você primeiro precisa recuperar a instância da classe que está sendo executada. Então eu vou criar aqui uma variável chamada CI. Ela vai ser igual a eComercial get underline instance, para pegar a instância da nossa classe. Agora que eu peguei a instância, ao invés de usar o this, eu vou colocar CI no lugar do this. Então CI, que é a minha variável que pegou a instância da classe em execução, CI session set underline user data. O nome do meu campo da sessão vai se chamar aviso e ele vai receber o que estiver aqui na MSG, que por padrão é nulo. Então, se não vier nada aqui, ele não vai setar nenhum valor lá na nossa session. Ok, criamos a nossa função para setar uma mensagem. Agora, a gente precisa criar uma função para ler essa mensagem de volta da nossa session. Então, basicamente, é o mesmo procedimento, só que ao invés de setar o nosso valor na session, a gente vai dar um get. Então, a primeira coisa é verificar se a função não existe. Coloca aqui o teste, já coloca um end if no final, e aqui dentro a gente cria a nossa função. A minha função vai se chamar getMSG, então setMSG seta a mensagem e getMSG retorna a mensagem. Aqui o destroy true, por padrão é assim, quando a gente lê uma mensagem, a gente vai exibir ela na tela e vai apagar ela da nossa session. Então essa mensagem vai ser válida só quando até a gente exibir ela. A partir do momento que ela for mostrada para o usuário, ela é apagada. Quem estudou um pouquinho a documentação do CodeIgniter ou quem tem alguma experiência com o CodeIgniter vai me dizer, Ricardo, por que você não usa as Flash Sessions, que são sessões que são válidas somente por uma requisição? Pelo seguinte motivo, as Flash Sessions precisam de um redirect para funcionar corretamente. Se você seta uma session do tipo Flash e não dá um redirect, você não consegue recuperar essa informação para mostrá-la na tela. Da forma que eu estou fazendo aqui, eu consigo mostrar essa informação mesmo sem ter dado um redirect. Dentro de um método do meu controller, por exemplo, eu consigo setar a mensagem e logo abaixo já pegar ela de volta e mostrar na tela. Então, por isso que eu desenvolvi essa lógica aqui para trabalhar com as mensagens em sessão e não do tipo Flash, como o CodeIgniter indica você utilizar. Aqui dentro da nossa function, primeira coisa a gente precisa pegar a instância da classe em execução. Depois eu vou colocar uma variável chamada retorno, ela vai receber o userData aviso. Isso aqui vai pegar de volta lá da session aquela mensagem que a gente setou, se ela existir, obviamente. Agora eu vou colocar aqui, se o destroy for true, eu vou destruir esse dado da minha sessão e depois eu vou dar um return na minha variável retorno. Ricardo, por que você não deu um return direto? Porque o return mata a execução da função e se eu der um destroy antes eu vou retornar nenhuma informação, porque eu já tenho ela destruída. Então eu preciso armazenar em uma variável, depois eu destruo essa informação através do unsetUserData para a gente poder então na sequência retornar o valor que a gente já tinha recuperado. Explicando rapidamente para quem não conhece sessões.
A sessão é um espaço temporário no navegador que armazena informações que você pode definir através da sua aplicação. Uma session é usada, por exemplo, para fazer login no sistema, para armazenar dados, às vezes de carrinhos de compra são utilizadas session em conjunto com o banco de dados, mas a session é um espaço oculto, digamos assim, no navegador para você armazenar informações que o usuário pode precisar de novo durante a navegação dele. Para você ver o que está armazenado dentro de uma session, você pode dar um print R ou um var dump na cifrão underline session. Tá, nós temos aqui o getMSG e nós temos aqui no nosso setup, por enquanto, o setMSG. Ok, aqui dentro da nossa view setup, a gente precisa mostrar essa informação. Eu vou mostrar ela aqui logo antes do nosso form open. Então aqui antes do form open eu vou colocar um if. Então, if variável msg for get underline msg, não preciso passar nenhum parâmetro. Aqui eu estou fazendo o seguinte, ó, eu estou fazendo uma verificação e já estou adicionando esse valor a uma variável. Então, se tiver alguma coisa lá no getMSG, eu vou colocar um echo. Aqui eu vou colocar uma div com a class msgbox, pode ser? A gente tem que estilizar essa classe lá no nosso CSS depois. Dentro da minha div aqui, eu vou concatenar com a mensagem que eu recuperei ali na variável anteriormente e no final eu fecho a minha div. Essas mensagens a gente vai ter que colocar sempre dentro de parágrafos para elas ficarem bem configuradas. Então aqui no nosso setup, por exemplo, ó, eu teria que passar assim, ó, P, e no final aqui um fechamento de P para ela funcionar corretamente, tá ok? Então aqui, se existir alguma coisa lá na nossa sessão, eu dou um echo nessa informação. E aqui eu coloco um end if. Teoricamente, o nosso sistema de mensagens deve estar funcionando. Eu só vou vir aqui e salvar o meu controller, salvar o meu helper também. Não lembrava se eu tinha salvo ou não. Então, se a validação encontrar algum erro, ela deve ser mostrada. Esse erro deve ser mostrado, senão eu tenho que mostrar uma mensagem de validação ok. Vamos lá para a nossa tela, vamos clicar em salvar dados. Olha aqui, ó, o campo nome é obrigatório, o campo e-mail é obrigatório, senha é obrigatório. Então recuperou já as informações aqui da nossa session. Só que a estilização aqui ainda não está legal, né? Ficou um aviso aqui, mas não parece que é um aviso. Então a gente precisa complementar lá o nosso painel.css. Vamos então aqui abrir o nosso arquivo painel.css. Aqui abaixo do código que a gente já tinha, eu vou colocar aqui um MSG Box, tem o background, borda, padding, margin e color. E o MSG Box P, que é o parágrafo dentro da nossa Message Box. Agora eu vou voltar aqui, vou salvar os dados, deixa eu dar um Ctrl F5 aqui, só para atualizar o nosso CSS também. Salvar os dados e agora ficou com um estilo um pouquinho diferente, já pelo menos parece uma mensagem de aviso. Então aqui a nossa validação está ok. Vamos colocar aqui um nome, um e-mail e uma senha. Se você quiser testar os dados errando eles aqui para ver as validações, sinta-se à vontade. Aqui, validação ok. Então a nossa lógica está funcionando, o nosso sistema de mensagens está funcionando também. Agora a gente só precisa proceder com a inserção no banco de dados, já que a validação passou e está tudo ok aqui. Voltando aqui para o Sublime, para o nosso controller setup, aqui ao invés de validação ok, deixa eu baixar isso aqui. E aqui eu vou começar fazendo o seguinte, vou criar uma variável chamada dados underline form, vou dizer que ela vale thisInputPost, que é o que a gente coloca, que é o que recupera todos os inputs, todos os dados enviados por post do nosso formulário. E agora a gente vai ter que inserir essas informações do banco de dados. Elas estão validadas, a gente precisa fazer a inserção do usuário, do e-mail e da senha dele no banco de dados, além daquele setup executado. Porém, para salvar isso no banco de dados, a gente precisa no nosso Option Model de uma função que permita salvar as opções no banco de dados. A gente tem por enquanto só uma função que recupera. Então, antes de fazer a inserção, a gente precisa criar mais uma função aqui no nosso model. Eu vou criar aqui então a minha public function. Eu vou chamar a minha função de update option. Essa função ela vai funcionar da seguinte forma, a gente vai usar ela tanto para inserir quanto para atualizar uma informação. Tudo depende dos dados que a gente mandar aqui para dentro. A gente precisa passar dois parâmetros aqui. Opa, cifrão, a gente precisa passar o option underline name, que é o nome da configuração que a gente quer salvar ou inserir, e a gente precisa passar
o option value. A gente passando essas duas informações a gente consegue trabalhar. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, copiar tudo aqui que a gente tem nessa parte de cima. Ó. Vou colar tudo aqui embaixo e vai ser da seguinte forma. A gente vai fazer um where option name aqui o que a gente passou. A gente vai fazer o select lá no banco de dados com o limite de uma informação, vai verificar se retornou uma linha no meu banco de dados. Se já retornou uma linha, o que aconteceu? A opção já existe e eu devo atualizar ela. Se não retornar nenhuma linha, o que vai acontecer? A opção não existe, eu devo inserir. Então a gente vai preparar essa função aqui para fazer tanto a inserção quanto a atualização de uma opção, caso ela já exista. Então a gente não vai precisar de dois métodos, no caso, para fazer um inserir e outro atualizar. Eu vou remover esse código aqui da primeira opção e a gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro, eu vou fazer a inserção, já que a gente ainda não tem informações no nosso banco de dados. Então, quando a opção não existe, eu vou fazer a inserção. Para inserir, eu preciso pegar um array de dados e popular ele, ou um array com qualquer outro nome. Enfim, eu preciso montar um array com as informações que eu quero inserir no meu banco de dados. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar o meu option underline name, que é o nome da opção, e vou alimentar com o que eu passei na minha variável option name. E a mesma coisa vai ser para o meu value. Ou seja, eu estou criando um array com as duas opções que eu estou passando como parâmetro aqui na minha função. Ah, Ricardo, mas e se eu passar um parâmetro errado ou alguma coisa? Cara, o model tem que receber os dados todos validados, tudo como tem que ser para mandar para o banco de dados. Não tem mais validação. Quando a informação chegou aqui é porque ela tem que estar certa, não tem mais margem para erro. Então qualquer validação que você queira fazer, você deve fazer lá no controller antes de passar a informação para cá. Depois que você criou esse array aqui com as informações, notem que aqui ó, o option name é o nome do campo lá dentro da tabela. Só relembrando a estrutura da nossa tabela, ó, option underline name, option underline value. Para fazer a inserção, aqui na chave do array você coloca o nome lá na tabela e aqui no valor você coloca o valor que você quer inserir. Aqui é a mesma coisa, o nome do campo na tabela, o valor que você quer inserir nesse campo lá dentro da tabela. Agora eu só preciso colocar aqui um this db insert, que é a função para inserir informações no banco de dados. Eu informo o nome da minha tabela, options, e como segundo parâmetro eu informo os dados que eu quero inserir. Então eu vou chamar thisDB insert, o nome da tabela e os dados que eu acabei de alimentar aqui já no meu array. E para saber se tudo funcionou ou não, eu vou dar um return em thisDB, pegando insert underline id, que é o método responsável por pegar o id da última inserção feita no banco de dados. Então eu vou inserir, vou recuperar o id que está inserido lá e vou retornar ele. Logo, eu vou saber lá no meu controller, ou onde eu chamar esse método aqui, se ele retornou um número maior que 0, porque a inserção aconteceu corretamente. Agora vem a parte de atualização. A parte de atualização é um pouquinho diferente. A gente precisa, primeiro, informar o que a gente quer setar na nossa atualização. Aqui no set, na função set do thisDB, que é da Library Database, a gente precisa informar da seguinte forma. A gente coloca o nome do campo, então option value, eu quero atualizar o valor de uma opção, de uma configuração, e eu coloco a informação que eu quero salvar, o valor desse campo. Então aqui é o nome do campo na tabela e aqui é o dado que eu vou salvar nele, tá ok? Agora eu tenho que fazer um where, porque eu não posso fazer uma atualização de dados sem where, a menos que eu queira atualizar toda a minha tabela, e não é isso que eu quero fazer. Então, where option name, o que veio aqui na nossa option name, e agora eu chamo um thisDB update. O thisDB update tem que receber o nome da tabela, assim como o insert. Então, eu setei o valor que eu quero atualizar, lembrando que a minha opção já existe, então o option name já existe lá no meu banco de dados. Eu setei o valor que eu quero colocar, eu disse que eu quero colocar esse valor nessa opção aqui, que é o nome da minha opção que eu acabei de passar, e eu peço para dar um update na minha tabela de options. Agora, eu preciso dar um return também para saber se funcionou ou não. Então aqui eu dou um return in thisDB, acessando o método affected rows.
Esse método aqui, o affect_rows, ele vai trazer quantas linhas foram alteradas no nosso banco de dados. No nosso caso aqui, uma linha, porque a gente colocou um where pelo option name, então não tem como ele atualizar mais de uma linha. Se nenhum dado for alterado, ele vai entrar aqui e ele vai trazer 0, então é como se não houve alteração. Na verdade, não houve. Então, por exemplo, lá eu tenho uma opção chamada login, e eu digo que essa opção login ela tem o nome Ricardo. Só que eu mando lá para o update de novo o nome Ricardo para a minha opção. Ele vai me retornar 0 porque não teve alteração no banco de dados. Então você tem que cuidar com isso também. O affected_rows vai trazer o número de linhas afetadas pela nossa query de atualização. E com isso o nosso model está ok. Todas as funções estão aqui prontas já para serem utilizadas e é o que a gente vai fazer agora no nosso controller setup. Agora aqui eu já recuperei as informações do meu formulário, então eu vou colocar this option, que é o nome do meu model, acessando update underline option, que é o nome do método que a gente acabou de criar, e eu preciso passar primeiro o nome do campo que eu quero atualizar ou inserir. Eu vou colocar aqui user underline login, assim que eu vou chamar o nome do campo login. Depois eu tenho que colocar o valor que eu quero passar para salvar nesse campo. Nesse caso, eu vou pegar aqui da minha variável dados form, que é um array, pegando o campo de login do meu formulário. Lembrando que as validações a gente já fez. Eu vou copiar essa linha, vou colar logo abaixo e o próximo campo aqui vai ser user underline email. E eu vou pegar o campo email do meu formulário. Eu vou duplicar isso aqui mais uma vez e agora nós vamos ter o user underline pass. Eu vou chamar assim o campo de senha. Aqui nós vamos pegar o campo senha do formulário, porém a senha ela precisa ser codificada para salvar no banco de dados. Eu poderia usar uma função de criptografia, um MD5, alguma coisa, mas o PHP indica que a gente use uma função chamada password hash para fazer a codificação de senhas. Então vai funcionar da seguinte forma, deixa eu abrir um espaço aqui, eu vou chamar a função password underline hash, que é o nome da função do PHP responsável por fazer o hash, codificar uma senha, abre parênteses então, o primeiro parâmetro da minha função é a senha que eu quero codificar e o segundo parâmetro é o tipo de codificação, lembrando que tem que fechar mais um parênteses aqui no final. Esse tipo de codificação aqui, eu vou colocar aqui um password underline default, que é o padrão do PHP. Bom, setei as três informações aqui que eu preciso inserir, porém tem uma extra que eu preciso inserir também, que é aquele setup executado igual a 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada inserido e eu vou dizer que ela vai valer um update option, que vai ser assim, eu vou copiar aqui de cima. Eu vou colocar aqui o nome da minha option, que é setup underline executado. E aqui, em vez de dados form, eu vou colocar o número 1, porque é o dado que eu vou inserir no meu banco de dados. Por que eu peguei uma variável chamada inserido? Porque lembram que a nossa função aqui, ela retorna o ID inserido ou o número de linhas afetadas. No nosso caso aqui, inserção, ela vai retornar o ID. Então, ele vai retornar um ID aqui, caso ele consiga inserir essa informação. E caso ele consiga inserir essa informação, quer dizer que ele executou o setup corretamente. Então a gente pode dar uma mensagem para o usuário dizendo que o setup foi executado com sucesso. Agora aqui logo abaixo a gente vai fazer assim, ó, if a variável inserido, quer dizer que ele conseguiu inserir corretamente a informação, eu vou pegar aqui esse setMSG. Aqui eu vou setar uma mensagem dizendo sistema instalado com sucesso. E eu vou colocar use os dados cadastrados para logar no sistema. Vamos mudar um pouquinho aqui, ó, sistema instalado, vírgula, use os dados cadastrados para logar no sistema. E depois que a gente setou a nossa mensagem, a gente precisa redirecionar para a página de login. Então eu vou direcionar para setup/login. Vou setar minha mensagem, vou direcionar e dou um end if. Bom, hora de testar tudo que a gente fez agora. Se eu não errei nada, está tudo funcionando e o nosso cadastro deve funcionar no banco de dados. Então vamos lá, vamos vir aqui na parte do setup do sistema, vamos fazer o teste novamente. Setup, ele redirecionou para instalar. Vou colocar aqui o nome de usuário, vou colocar um e-mail, 123456, 123456. Vamos salvar as informações e olha o que aconteceu. Setup/login.
Isso quer dizer que ele inseriu no banco de dados, porque a gente pediu para fazer esse redirect quando o sistema estivesse instalado, quando ele tivesse cadastrado as opções do banco de dados. Então, teoricamente, tudo funcionou. A gente não sabe porque a gente ainda não tem a tela de login. Mas se ele fez o redirect, é porque funcionou. Para conferir, a gente vai no nosso banco de dados, clica aqui na nossa tabela de options e olha só, ele inseriu user login 1, user email. Aqui o e-mail, ele codificou a minha senha e ele colocou aqui o setup executado como 1. Então a nossa primeira interação com o banco de dados está funcionando corretamente. Agora a gente precisa da nossa tela de login para que o usuário possa acessar o sistema. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar a nossa tela de login, porém as rotinas de login eu acho que não vai dar tempo de criar, senão vai passar de 1 hora de aula. Então a gente vai criar a nossa tela para na sequência fazer então as rotinas de login. Aqui no nosso controller setup, a gente precisa criar a nossa função de login. Então aqui logo abaixo do instalar, vai vir a nossa public function login. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, verificar se o setup está ok. Caso a pessoa acesse a tela de login e o sistema não tenha sido instalado, a gente vai fazer o seguinte, ó, se o setup executar, se ele for diferente de 1, agora a gente vai ter que fazer a verificação assim, ó. Se o setup executado for diferente de 1, ou seja, se ele não existir ou se ele não tiver o valor de 1, quer dizer que a gente não passou por essa tela de inserção aqui. Então a gente precisa redirecionar para a nossa tela de setup / instalar. Aqui a gente vai fazer esse redirect, então a gente vai verificar. O usuário tentou fazer login, mas não está instalado no nosso sistema ainda, então manda ele para a tela de instalação. Agora, depois que a gente fez essa verificação, aqui a gente coloca assim, ó, setup não está ok, mostrar a tela para instalar o sistema. E aqui embaixo a gente continua a nossa função de login. Na verdade, por enquanto a gente vai criar aqui só o carregamento da nossa view, assim como a gente fez na outra aula. Então aqui o título vai ser acesso ao sistema, o H2 vai ser acessar o painel e ele vai carregar a nossa view painel / login passando esses dados. Esta view ainda não existe, ela vai ser muito parecida com a nossa view de setup. Por isso eu vou pegar aqui a minha view setup, lembrando, ó, dentro de painel eu tenho uma view chamada setup. Eu vou dar um file save as e eu vou chamar essa view de login.php, porque ela vai ser muito parecida. Agora aqui permanece praticamente tudo igual, carregamento, aqui a parte das colunas eu vou mudar um pouquinho. Ó. Eu vou fazer aqui uma call 4, aqui ao invés de 6 ela vai ser 4 também, e aqui no final ao invés de 3 vai ser 4 também. Continuo mostrando aqui a mensagem, continuo colocando o meu H2, eu tenho um form open. Aqui, ao invés de ter nome para login, eu vou colocar usuário. O nome do campo continua sendo login. Aqui o input continua sendo login, o setValue também e o autofocus também. Eu posso apagar esse e-mail aqui do administrador do site. Eu deixo aqui o campo senha com um setValue. Na verdade aqui eu vou tirar o setValue, porque se a pessoa errar a senha, ela não pode ser reescrita de novo. Vou tirar aqui o password, aqui o senha 2. Aqui eu tenho um enviar, eu esqueci de um R no enviar aqui, então eu vou abrir aqui o setup dentro das views painel. Olha só, eu esqueci de um R aqui que eu nem tinha percebido, só para a gente corrigir isso e ficar tudo certinho. Voltando aqui para minha view de login, eu posso fechar aqui esse header.php que eu tinha antes, tá? Eu posso, aqui na view login.php, dentro de painel / login, a gente estava configurando, aqui ao invés de salvar dados, eu vou chamar de autenticar. E continua tendo a classe botão e fecha aqui o meu formulário. Essa vai ser a minha view de login. Teoricamente temos uma tela de login. Voltando aqui, ó, nós estamos em setup / login, vou dar um F5 para atualizar. Aqui, ó, notem que ele já mostrou a mensagem, ó, sistema instalado, use os dados cadastrados para logar no sistema. Então já funcionou corretamente, já veio para cá a informação e a gente já conseguiu mostrar isso na nossa tela. Se eu atualizar essa tela aqui, sumiu a minha mensagem. Por quê? Porque a mensagem foi destruída lá pela nossa função getMSG. Agora eu preciso informar o usuário e senha para fazer a autenticação no meu sistema. Para a gente não perder a lógica que a gente está fazendo agora, já que a gente está aí no hype da aula de login, eu vou estender um pouquinho mais, mesmo que fique cansativo. Então vai lá, pega um suco, pega um café,
Descansa um pouquinho e a gente vai continuar fazendo aqui a nossa rotina de login. Aqui a gente está carregando então os dados da nossa view, mas a gente precisa validar o nosso formulário, setar as regras de validação. A gente já tem aqui as regras de validação para login e para senha. Então eu vou copiar aqui essas regras de validação, vou trazer aqui para baixo, vou colar e vou remover a regra de validação do e-mail, porque o e-mail a gente não tem agora na parte de login. Deixa eu só copiar aqui esse comentário do carrega a view para colocar aqui embaixo. Já temos as nossas regras de validação. Agora a gente precisa fazer o que a gente fez aqui em cima. Ó. Copiar aqui a verificação da validação até o nosso end-if e daí apagar o que a gente não vai usar. Vai ser muito Ctrl+C, Ctrl+V a partir de agora. Colei aqui. Se a validação não for executada ou existir erros, eu vou entrar aqui. Se existirem erros, eu vou setar eles nas mensagens, tudo padrão, assim como a gente tinha feito antes. Só que aqui embaixo vai mudar. Ó. A gente tem o thisInputPost pegando aqui, armazenando nos dados form. E agora aqui vai mudar. A gente não tem mais esses update option, esse inserido aqui. Então eu vou tirar toda essa parte aqui desse inserido. Na verdade até o endIf aqui. Eu vou tirar tudo isso porque a gente vai fazer agora a lógica para logar no sistema. Primeira verificação que eu vou vou fazer um if aqui e vou verificar lá no banco de dados se o usuário existe. Então eu vou pegar aqui this option, get option e eu vou pedir para ele verificar se o user underline login existe lá no banco de dados, ok? Se o get option user login for igual aos dados do formulário do campo login, ou seja, se lá no banco de dados eu tenho uma opção chamada user login e essa opção user login tem o mesmo valor que eu acabei de passar aqui no meu formulário, quer dizer que o meu usuário existe, certo? Então aqui o usuário existe. Se o usuário existe, eu preciso fazer a verificação da senha, então mais um if. Cara, para não dar confusão nesse negócio aqui, vamos fazer assim, ó, endIf aqui e endIf aqui, ó. Comecei um if, terminei, comecei outro, terminei, tá ok? Então, se o usuário existe, eu preciso fazer a verificação da senha. A gente usou a função passwordHash para fazer a codificação da nossa senha. Agora, a gente usa uma função chamada password_verify para fazer a verificação de uma senha. O primeiro parâmetro que a gente passa para essa função é o campo que o usuário digitou. Então, eu pego do meu array dados form o campo senha. E o segundo parâmetro é o parâmetro que eu quero comparar, ou seja, uma senha já codificada. Então eu passo o que o usuário digitou e eu pego uma opção do banco de dados. Eu vou copiar isso aqui para facilitar um pouco. Ó, eu pego uma opção do banco de dados chamada user_pass. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para o PHP verificar se a senha que o usuário digitou no formulário é igual à senha que está cadastrada no banco de dados. Se a senha for igual, ele vai entrar aqui nesse loop. Então, eu vou colocar aqui um comentário, senha ok, fazer login. Porém, a senha pode estar errada. Então, eu tenho que colocar um else, senha incorreta, e eu tenho que colocar uma mensagem para o meu usuário dizendo que a senha dele não está ok. Vamos fazer isso aqui. Aqui tem um detalhe seguinte, ó. Nós temos esse if aqui que ele está terminando aqui, certo? Então, se o usuário existe. Porém, nós vamos ter um else, já vamos colocar um comentário aqui, o usuário não existe. Tentem não se perder nesses ifs aqui, porque toda a lógica do nosso sistema está aqui, ó. Vejam pela indentação, vão acompanhando com calma aí. Então, se o usuário existe, eu vou verificar a senha. Se ele não existe, eu tenho que dar uma mensagem então para o meu usuário. Eu vou pegar aqui uma mensagem, pode ser essa aqui de cima, ó. Vou copiar. Aqui no senha incorreta, eu coloco uma mensagem dizendo que a senha está incorreta. Pontinho de exclamação. E é só isso que eu preciso. Aqui onde o usuário não existe, eu também coloco uma mensagem dizendo usuário inexistente. Também com um pontinho de exclamação no final. Então as mensagens de falha já estão setadas. Agora aqui nós temos que fazer o login, porque aqui é o único lugar que pode entrar caso toda a verificação tenha sido feita de forma correta. Para fazer o login, a gente precisa setar dados na seção, como a gente fez aqui
na nossa user data aqui do nosso helper. Então eu vou copiar aqui, só que aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vou colar aqui, ao invés de CI, a gente coloca um this. This session set user data. Agora a gente vai setar uma variável de sessão chamada logged, que vai receber o valor true, ou seja, o usuário está logado. Agora eu vou colocar aqui mais uma variável de sessão. Eu vou chamar essa variável de user, minúsculo, user underline login. O valor que eu vou passar para essa variável vai ser o que eu recuperar lá do meu banco de dados. Então eu vou colocar aqui um this get option user login. Ou eu poderia simplesmente pegar aqui os dados do form. Posso simplificar, não preciso pegar no banco de dados, uma vez que eu já tenho essa informação aqui. Então eu pego aqui o campo de login do meu formulário e armazeno na minha sessão. E na sequência, eu vou armazenar na minha sessão também o e-mail do usuário. Caso você queira usar isso posteriormente, então você tem esse e-mail salvo na sua sessão. Para isso, eu preciso pegar um get option lá do meu banco de dados. Não tem como eu pegar essa informação porque a gente não tem e-mail aqui no nosso formulário de login. Então aqui eu pego o user underline email do banco de dados. Quando eu fiz isso daqui, o meu login está ok. Eu estou autenticado no sistema. Então aqui eu vou colocar assim, ó, fazer redirect para a home do painel. A gente não vai fazer isso agora, tá? A gente vai ter que fazer isso aqui posteriormente, na próxima aula, quando a gente criar a nossa home do painel, para a gente fazer a verificação e carregar a homepage do painel. Mas o nosso sistema de login está funcionando. Para mostrar que está funcionando, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dar um var dump na minha session, que vai pegar todos os dados de sessão que estão setados, no caso o logged e o user login e o user email. Então a gente vai verificar se tudo está funcionando corretamente. Se eu não errei nada, tudo está ok aqui na parte de login. Vamos clicar em autenticar, campo nome obrigatório, campo senha obrigatório. Então já está funcionando a validação. Vou colocar aqui uma senha incorreta só para a gente ver. Autenticar, senha incorreta. Vou colocar aqui Ricardo2 com uma senha qualquer. Autenticar, usuário inexistente. Nossas validações estão todas ok. Vou colocar agora a senha correta e vou autenticar. Bom, tá aqui, ó. Ele pegou tudo que está na nossa sessão. Ó, a variável logged está true, user login é Ricardo e user email está aqui o e-mail que eu cadastrei no meu banco de dados. Isso quer dizer que o nosso sistema de login já está funcionando. Agora a gente só precisa criar a homepage do painel para mostrar após o usuário ter sido autenticado com sucesso. Mas isso a gente vai fazer na nossa próxima aula. Bom pessoal, espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos, estejam aproveitando todo o conteúdo. Lembrando que se você tem alguma dúvida sobre o que foi visto aqui, entra no nosso site, lá no rbtech.info, e posta um comentário nessa aula que daí eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. E se você está gostando, se está sendo útil e proveitoso esse curso para você, ajuda a divulgar, ajuda a compartilhar esses vídeos, esses posts, que isso dá um ânimo muito grande para continuar trazendo aulas como essa para vocês. No mais, muito obrigado por estar acompanhando, desculpa pela aula extensa e eu te vejo no próximo vídeo.